Volta a falar, então, sobre as contratações de crédito rural. O coordenador-geral de crédito rural do Ministério da Agricultura, Antônio Luiz Moraes, já está reconectado conosco. Antônio, bem-vindo novamente. A gente estava falando dos investimentos, né, que foram de 46,7 bilhões de reais. Sim. E o que eu queria destacar em relação à informação que você passou, das contratações totais de 159,7 bilhões, um aumento de 30%, é o fato de que, nesse mesmo período de julho a dezembro, na safra passada, quer dizer, em 2020, né, esse aumento foi de 18%. Concluindo sobre esse ponto, você tem que os produtores rurais continuam com a demanda bem aquecida, a demanda por crédito rural, o que é um bom sinal, porque retrata o nível de confiança do produtor rural e a condição atrativa do mercado. O produtor está respondendo às condições favoráveis de mercado e está expandindo a sua demanda por crédito rural. Tá certo. Então, né, avaliando aí o desempenho global do crédito rural na atual safra, o senhor avalia como bom? Eu avalio como bom e tal como foi na safra passada. Tem sido nas últimas safras, o desempenho tem sido muito bom e, como eu disse, reflete uma forte e crescente demanda por recursos de crédito rural. Antônio, agora o que se deve à redução no valor das contratações no âmbito dos programas PCA e Prodecop? Essa redução, ela se deve ao fato de que esses programas são programas complexos de serem operacionalizados e, em geral, são de valor bastante elevado. E o que requer, sobretudo a parte do BNDES, requer um período maior de processamento dessas propostas. E essa demora em concluir e registrar no Banco Central faz com que os registros do Banco Central, que nós aqui estamos apresentando os números, na verdade sejam de montante inferior àquele existente na carteira dos bancos. Antônio, houve um avanço aí na estratégia do governo na diversificação das fontes de recursos para o crédito rural? Sim, houve. A estratégia do Ministério da Agricultura é de promover a diversificação das fontes de financiamento e, nesse sentido, como resultado dessa estratégia, a evidência revela que as contratações de recursos do crédito rural com taxas livres, recursos chamados não controlados, vem aumentando. E a participação desses recursos não controlados com taxas de juros livres responde por 32% do total do crédito rural. Enquanto que na safra 2019, quer dizer, no ano de 2019, de julho a dezembro, é o período que nós estamos considerando, esse percentual era de 7%. Em 2020, passou para 18%. Em 2021, julho a dezembro, passou para 32%. É uma evidência de que nós estamos conseguindo expandir a participação de recursos não controlados no crédito rural. São recursos a taxas de juros livres e que, portanto, não têm ônus para o governo. Nesse contexto, como o Ministério, então, avalia a participação de novas instituições financeiras na utilização dos recursos equalizáveis? Bem, em 2020, em abril de 2020, foi aprovada a chamada Lei do Agro, que permite a concessão de subvenções por meio da equalização de juros a todas as instituições financeiras que operam com crédito rural. Até então, somente os bancos públicos federais e bancos cooperativos é que estavam autorizados a usar esses recursos. Então, essa decisão teve por objetivo aumentar a competitividade entre os bancos. E, como resultado, nesta safra, o número de agentes financeiros que participam do crédito rural aumentou de 6 para 12. 6 novas instituições passaram a participar do crédito rural,
utilizando recursos equalizáveis. Entretanto, o que se constata, se observa, é de que esses novos entrantes nessa safra, na safra atual, e nesse período considerado, até dezembro, eles não fizeram uso desses recursos a eles disponibilizados. Equivale a dizer que esses recursos estão 100% disponibilizados, eles estão intocados, não foram utilizados, não é? O que tem dois aspectos a considerar. Por um lado, deixa uma disponibilidade de recursos para eventuais possíveis remanejamentos, inclusive nós temos aí pela frente, conforme tem sido noticiado, a crise da estiagem, sobretudo no Sul, e que certamente vai demandar um apoio adicional por parte do governo. Então, o fato de nós termos aí uma janela para a utilização de recursos que não estão sendo utilizados, isso é um dado muito importante. Esse é o lado, vamos dizer, positivo da não utilização desses recursos. Bom, o outro lado é o de que essas novas instituições, ao contrário do que se esperava, na sua maior parte, não estão efetivamente atuando no crédito rural com esses recursos. Certo, Antônio, eu já ia justamente te perguntar como o Ministério tem estudado, então, a necessidade, né, de realocar esses recursos para apoiar os produtores, né, atingidos não só pela estiagem, mas também pelas chuvas, como a gente tem visto até aqui no AgroMais. Bom, em relação às novas medidas, tem dois conjuntos de medidas possíveis que a ministra deve compartilhar com o setor nessa visita aos estados do Sul. Uma delas seria uma autorização adicional do Banco Central à renegociação de dívidas com recursos recursos obrigatórios, recursos lá oriundos dos depósitos à vista, né? E que são recursos que não têm ônus para o Tesouro. Essa é uma possibilidade, é um apoio possível. O outro apoio possível, um pouco mais difícil, seria também o governo autorizar renegociações que implicam em ônus para o Tesouro. Dado que não é possível, é muito difícil aumentar as disponibilidades orçamentárias do Tesouro, o que fica como alternativa é o remanejamento de recursos, seria redirecionar recursos que se possa fazer uso para custear um apoio a esses produtores atingidos por meio de renegociação. Trata-se, na verdade, de financiamento, créditos que foram contraídos com recursos equalizáveis, que tem ônus para o Tesouro, e que, se fizer renegociação, vai aumentar esse ônus. Para não comprometer o orçamento do Tesouro, a maneira de cobrir esse ônus adicional seria utilizando recursos já disponibilizados em outros programas ou linhas. Uma delas seria essa alternativa que me referi, dos recursos que não foram utilizados pela maioria dos novos entrantes, novas instituições que entraram no crédito rural, e redirecioná-los para apoiar os produtores atingidos pela estiagem, sem prejuízo, eventualmente, de algum recurso de outras linhas. No entanto, essa possibilidade ela é um pouco mais limitada. Já há alguma data? Mas é o que se pode fazer. Não tem data. Na verdade, o que eu estou colocando aqui são as possibilidades do ponto de vista de apoios adicionais àqueles já existentes e em vigor, não é? Agora, a decisão no que se refere à adoção dessas possibilidades e a magnitude e extensão do apoio, ou seja, o volume de recursos envolvidos, né, a amplitude desse apoio, é algo que tem que ser avaliado e discutido junto à área econômica, junto ao Banco Central, junto ao Tesouro, junto ao Ministério da Economia.
há todo um processo até que se culmine com uma decisão final no âmbito do Conselho Monetário Nacional. Não é? Eu apenas coloquei como eventos possíveis que devem ser avaliados e mensurados, até onde é possível estender e implementar o apoio necessário a esses produtores atingidos. Certo. Já, eu ia até te perguntar, já há uma data para alguma reunião do seu setor em relação a essas possibilidades? Vocês vão aguardar o retorno da ministra? Não temos data fixada para reuniões. Nós estamos numa fase, como vocês bem sabem, estamos numa fase de avaliação. Primeiro, uma avaliação no que se refere ao seguro rural. A outra avaliação é no que se refere aos níveis de perdas dos produtores nas diversas regiões para os diversos produtos. O que eu quero acrescentar e concluir da minha parte nesse ponto é o de que esse apoio a que me referi é um apoio que ele é direcionado somente para aqueles produtores que não fizeram seguro rural ou não têm Proagro. Então, temos que separar esses dois segmentos de produtores atingidos, os que têm Proagro seguro e os que não fizeram seguro e não têm Proagro. É para esse segmento digamos assim, que essas medidas alcançariam. E nós estamos numa situação desse segmento que não tem cobertura de seguro ou Proagro. Tá certo, muito obrigada. Então, Antônio Luiz Machado de Moraes, coordenador-geral de Crédito Rural do Ministério da Agricultura. Antônio, uma ótima tarde de trabalho, seja sempre bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Uma boa tarde. Bom, a conexão caiu com o Antônio, mas a gente segue por